Richard Trenton Chase foi um assassino em série estadunidense conhecido como Vampiro de Sacramento. Isso porque Richard Chase bebia o sangue de suas vítimas e canibalizava seus órgãos internos. Bom, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essa história macabra que chocou o mundo todo. Cruel com animais e com tendência a piromaníacas, Richard era diferente desde criança. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Ryan Souza. Agora você vai conferir a história conturbada de Richard Chase. Richard Trenton Chase nasceu em 23 de maio de 1950. Foi criado como o filho mais velho de um casal com sérios problemas conjugais. Pode-se dizer que união não era o forte de seus pais. O maior problema era o seu pai, um homem extremamente autoritário e violento. Era praticamente um coronel dentro de casa. Bom, nada que Richard fazia agradava o pai. Na verdade, tudo era motivo de crítica e razão para a discussão. Era como se Richard experimentasse uma ditadura paterna. Bom, isso explica a razão de tanto autoritarismo e pouco afeto. Desde a infância de Richard, começou a desenvolver comportamentos clássicos de psicopatia. Ao invés de brincar de bonecos ou jogar futebol, Chase preferia botar fogo em tudo que via, e sua brincadeira favorita era simplesmente torturar animais, principalmente de estimações. Ao longo dos anos, seus pais se divorciaram e Chase passou a morar com sua mãe, e durante a sua adolescência, achou um refúgio para tanta frustração, onde ele conheceria o mundo das drogas. Richard passou a viver em um mundo paralelo de drogadização. Alguns médicos entendiam que, dado o abuso de tóxicos pesados, o jovem desenvolveu um grau avançado de esquizofrenia. Porém, a droga nesse caso era o que tinha menos culpa. Bom, além disso, Richard também sofria sérios problemas de ereção naturalmente. Por causa disso, era quase impossível ter relações sexuais, e isso tornava mais um desgosto na vida do jovem Richard. A transição da adolescência para sua fase adulta não há muitos relatos. Entretanto, quando os crimes cometidos por Chase ainda estavam pendentes de indicação de autoria, nesse caso a polícia da Califórnia solicitou a dois profis do FBI, Robert Weasley e Roosevelt Page, que investigassem um perfil do provável criminoso que vinha assombrando a cidade de Sacramento. Curiosamente, ambos indicaram as seguintes características que, mesmo sem conhecerem Chase, chegava exatamente com seus traços. Desorganizado, psicótico, tinha no máximo 30 anos de idade, homem branco extremamente desorganizado e não media acerca das consequências dos graves crimes por ele realizado. Bom, isso era um típico de um psicopata. Quando Chase havia completado 18 anos, teve que ser internado, onde ele passaria durante um ano em um hospital psiquiátrico, já que paranoias e alucinações se tornaram algo constante em sua vida. Então, nesta época de internação, Richard Chase recebeu o apelido de Drácula, pois pacientes diziam que ele matava coelhos para beber seu sangue. Chase acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia paranoide e teve que passar por uma bateria de tratamentos com drogas psicotrópicas. Tempos depois, ele acabou por não ser mais considerado um perigo para a sociedade e acabou sendo liberado para a custódia de sua mãe. Embora Richard tivesse sido aos cuidados de sua mãe, não havia nada legalmente obrigatório que obrigasse a ficar com ela. Pouco depois de receber alta do hospital psiquiátrico, ele se mudou mais tarde e declarou que achava que sua mãe estava tentando envenená-lo. Como eu já tinha referido anteriormente, Chase não era uma pessoa organizada, e assim havia uma prática que ele nunca deixava de fazê-la. Bom, ele sempre bebia o sangue de suas vítimas, no qual os seus crimes eram sempre desorientados e brutais. Eis o exemplo de Teresa Wallen, que era casada com David e estava grávida de 3 meses. Quando seu marido chegou em casa no dia 23 de janeiro de 1978, encontrou a sua esposa no seguinte estado. Ela estava estirada no chão, de costas com sua blusa arregaçada, de modo a mostrar os seus seios. A sua calça encontrava-se esticada até o joelho. Era claramente um cenário de abuso. E além disso, seu seio estava decepado e o seu torso totalmente aberto.
Bom, entre outras coisas que você imaginar de pior. Até porque não prefiro dizer por conta que é muito pesado se eu for falar, e pra não levar ban do YouTube. Então, continuando, Chaz era um assassino bizarro. Ele deixou fezes de algum animal entupindo a boca de sua vítima. Em volta do corpo de Teresa haviam círculos e pegadas de sangue. E fora isso, foram localizados 2 projéteis de arma de fogo na cabeça da vítima e outro no seu pescoço. De acordo com as autoridades policiais na época, o banheiro era um verdadeiro mar de sangue e havia um copo sujo de iogurte vazio. Depois foi constatado que Richard utilizava esse recipiente para saciar a sua sede de sangue. Evelyn Merritt e seu filho Jason também foram vítimas da crueldade de Chaz. Bom, no caso, Evelyn foi encontrada morta em sua casa completamente nua sobre a cama de seu quarto. O seu abdômen estava todo cortado e viscerado. Vestígios indicavam um abuso sexual. O seu pescoço sofreu diversos golpes de faca e havia indícios que Richard tentou arrancar um de seus olhos. E além disso, foi encontrado uma bala alojada na cabeça da vítima. No local do crime, também foram encontrados círculos e pegadas de sangue. O banheiro estava todo ensanguentado, mas sem corpos. Depois constatou-se que Chaz transportava o sangue de suas presas para o banheiro e no local deleitava-se bebendo sangue. Já o filho de Evelyn, Jason, também não teve a mesma sorte. Foi achado com 2 projéteis acoplados na cabeça. O pior de tudo foi que, no mesmo momento em que encontrados os corpos, chegou à cena do crime uma mulher de nome Karen Ferreira, que disse que estava procurando seu filho, de apenas 1 ano e 10 meses. Que havia ficado o dia todo com sua tia Evelyn. Porém, a criança não estava lá e as expectativas não eram boas. Os policiais localizaram um furo proveniente de um disparo de arma de fogo no travesseiro do berço, onde estava o infante. Além de muito sangue, partes do cérebro da vítima foram apreendidas na banheira, onde Richard havia começado o processo de mutilação, mas ao ouvir a movimentação pela casa, fugiu e levou o corpo consigo. Em 1979, Richard Chaz foi conduzido a julgamento por 6 homicídios, sendo um deles o do bebê Ferreira, que foi encontrado no interior de uma igreja. A acusação foi representada por Ronald Torchman. O promotor buscou demonstrar que Richard não matava compulsivamente, mas de forma premeditada. Ele disse aos jurados que o réu comprava utensílios como luvas de borracha antes de encontrar as vítimas com a clara intenção de matar. Para Ronald, Chaz era um verdadeiro sádico sexual. Um monstro que sabia exatamente o que estava fazendo, motivo pelo qual merecia ser condenado à pena de morte pelos assassinatos. Com a maioria das acusações a seu desfavor, especialmente os depoimentos de psiquiatras, a defesa convocou Richard Chaz para ser interrogado no tribunal. Magro e com olhar vazio, o vampiro de Sacramento apresentava um aspecto horrível. No começo, ele tentou reduzir a responsabilidade pelos seus atos, afirmando que foi maltratado durante toda a sua vida. E teve problemas sexuais na adolescência, mas em seguida admitiu ter bebido o sangue de Teresa Wallen e atirado em um bebê. No final, ele declarou que sentia muito pelos crimes praticados. Bom, diante das declarações feitas, a defesa enfatizou que não havia predimentação dos crimes, mas sintomas de doença mental, e tentaram convencer que Chaz era insano e precisava de assistência médica urgente, e isso salvaria ele da pena de morte, e o que acabaria resultando em prisão perpétua. No final do julgamento, após 1 hora de deliberação, os jurados chegaram a uma conclusão. Foi considerado culpado das 6 acusações de assassinato em 1º grau. Portanto, foi condenado a morrer na câmara de gás. Bom, o vampiro de Sacramento foi enviado à penitenciária de San Quentin, na Califórnia. Quando chegou ao presídio, Chaz passou a ser temido por muitos detentos, principalmente os companheiros de cela. Eles não queriam a sua companhia, estavam plenamente cientes da natureza doentia dos crimes cometidos, e muitos temiam qualquer ataque durante a noite. Pelo fato de Richard não ser uma pessoa qualquer, muitos tentaram por diversas vezes convencê-lo a cometer suicídio. As ofensas levaram os superintendentes da penitenciária a transferir Chaz para um hospital psiquiátrico, onde teria ficado não por muito tempo, retornando novamente a San Quentin. Bom, mas por qual motivo Richard bebeu o sangue de suas vítimas?
qual era o propósito disso. Então, durante o tempo que Richard esteve preso, ele deu uma entrevista aos agentes do FBI, Vorpejo e Robert. De acordo com ele, disse que cometeu os crimes porque precisava do sangue das vítimas para repor seu próprio sangue. Isso porque ele havia sido mordido por um coelho contaminado por ácido de bateria, que estava transformando seu sangue em areia. Por isso, para impedir que seu sangue virasse pó, sendo assim, era a única forma de ser curado. Richard Chase foi encontrado morto em sua cela em 26 de dezembro de 1980. Ele estava todo contorcido em sua cama. Segundo exames realizados, a causa da morte foi a ingestão tóxica por excesso de medicamentos. Portanto, aparentemente, Richard guardava consigo pílulas prescritas pelo seu médico para fins de tratamento, alucinação e depressão, e tomou-as de uma só vez. E um detalhe que Richard tinha deixado antes de sua morte foi uma carta de adeus. Bom, no final dessa história, ninguém soube se realmente o suicídio foi cometido diante de seu complicado quadro mental, ou simplesmente foi para atender os pedidos de seus colegas de cela. Mas e aí, você acha mesmo que ele cometeu suicídio por problemas psicológicos ou por pressão de seus companheiros? Comente aqui a sua opinião. Bom, o nosso vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdos desse tipo, é só deixar o seu gostei e não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação. Então é isso, até a próxima!